eu acho até absurda a resistência que o Dorival Júnior tem contra o Endrick. Cara, eu não sei porquê, o Endrick já entregou tanto pro Dorival, fez gol contra a Inglaterra, fez gol contra a Espanha, fez gol contra o México, nunca foi um jogador de expor o treinador quando não foi convocado, joga no Real Madrid, joga com os melhores jogadores do mundo, quando tem chance no Real, muitas vezes ele aproveita, e aí ele convoca o João Pedro, que até que tem uma boa fase na Inglaterra, é um bom jogador, mas tem números até inferiores aos do Endrick. E convoca o Matheus Cunha, que já recebeu várias oportunidades, várias, e nunca rendeu grande coisa na seleção brasileira. E outra, o Endrick, querendo ou não, Endrick e Estevão, esses moleques têm que ser convocados, na minha opinião, porque eles são os grandes talentos da nova geração brasileira. Eles têm que acostumar com a camisa da seleção brasileira. E o Dorival, mais uma vez, deixa o Endrick de fora, Mauro César Pereira. Para mim, às vezes, parece até que ele está querendo aparecer, que ele quer ganhar mídia em cima disso. Porque não tem explicação não convocar o Endrick dessa forma. Tanta resistência com o Endrick. Isso a gente vai ficar falando aqui a vida inteira. Não tem explicação. Sei lá, o Dorival tá perdido, né? Eu acho que o Dorival tá perdido. Eu não vejo no Dorival, assim, condição de... Sei lá, não é que não tem condição, não tem expectativa de que ele faça um grande trabalho. Desde que ele ficou fora da rodinha ali, levantando o dedinho para poder participar da conversa, acho que já ficou claro, né? E a gente vai ter o quê? Uma seleção até subserviente tecnicamente ao Neymar, vai fazer tudo para o Neymar se sentir à vontade, como se estivéssemos em 2012, 13, antes da Copa do Brasil. Eu acho que para o Neymar não é bom. O ideal para ele agora é até usar essa data FIFA para ele dar uma parada, né? Dar uma condicionada física melhor. Ele está tendo uma sequência boa de jogos, não se machucou. Vai ter esse jogo contra o Corinthians, se o Santos passar, vai ter a final. Então era um momento até bom para o jogador dar uma parada, se recuperar. O Neymar, quando o Neymar é convocado, certamente o Dorival já vai se ver assim, obrigado a escalar. Já tem que fazer o time girar em torno dele. Será que faz sentido, depois de longa inatividade, alguns jogos... O que eu falei para o Corinthians vale para o Santos. São jogos do Campeonato Paulista contra times pequenos, em sua maioria. É o bastante? Para que essa pressa? O Neymar ficava treinando, se recuperando, melhorando sua condição física, preparando-se para a final. Aí mais adiante chama. Os jogos são contra a Colômbia e a Argentina, jogos pesados, jogos duros, né? Seleções fortes. A Argentina fora de casa. Então, sinceramente... Parece assim, e a coisa do Endrick não tem explicação. Não tem explicação. Aí pode dar entrevista, pode falar, eu acho que não tem cabimento. Um jogador como ele, vale mesmo para o Estevão, tem que ser chamado sempre até para ganhar horas de voo dentro da seleção, ganhar experiência e você conhecê-lo melhor, trabalhar melhor o que você espera dele, né? Enfim, não tenho nenhuma expectativa com relação a esse trabalho. Sinceramente, zero. Para mim é mais do mesmo. Estava olhando aqui os atacantes. Bom, antes de mais nada, eu convocaria o Endrick, tá? Eu nem que fosse para colocar, eu colocava, achava um espacinho para ele aqui. Eu gosto muito do Endrick. Convocaria com certeza. Eu pensei aí, eu gosto muito do futebol do João Pedro, tá? Mas eu coloco o Endrick à frente do João Pedro e do Matheus Cunha. Então, eu aí acho já complicado porque os dois estão voando e ele não está jogando. Mas vamos lá, olha os atacantes. Estevão tá jogando e é o melhor jogador do Brasil hoje. O João Pedro, aí é aquela coisa que o Pilato falou. Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius. Esses são os atacantes. Esse é um ponto, entendeu? Eu acharia um buraquinho, sabe? Tiraria um cara daqui, dava um jeito. Mas olha, se você olhar... Você falou também, Fábio, nenhum seria titular no Real Madrid. É claro que não, mas os caras estão jogando, né? Os caras estão jogando, os caras estão, sabe? Aqui é meio... Só se, sabe, inventasse um Savinho meio campo, como ele meteu o Matheus Cunha, eu faria uma coisa dessa, sabe? Eu dava uma ajeitada. Mas se você olhar os atacantes, o Endrick como atacante... Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius. Não, e aí eu acho que o Neymar vai ser convocado, tá? Convocado não, acho que ele vai ser titular. Acho mesmo. Não vai convocar para pôr no banco, né, Pilhado?
Um cara desse porte. Ele não vai convocar um cara desse porte, dessa importância midiática e tudo que para pôr no banco. Não vai colocar, não vai fazer isso. Não vai mesmo. Sai jogando e depois vê o que aguenta. Aí eu acho que não dá nem para se imaginar a hipótese dele não começar jogando. É meio louca essa situação. Agora, o Flávio tentou justificar um pouco com os nomes que foram convocados. Eu dei 2 ali que eu acho que eu convocaria o Endrick na frente. Você coloca o Endrick à frente de algum, Mauro, ou concorda com o Flávio? Porque você diz que o Endrick é obrigação. Mas desses que estão na lista, você coloca ele na frente de quem? Cara, convoca o Endrick, convoca o Vinícius, convoca o Rodrigo, convoca o Rafinha e depois ele preenche como ele achar melhor. E o Estevão, né, Mauro? O Estevão pra mim é meia. Pra mim o Estevão é meia. Eu tô falando de atacantes. Pra mim o Estevão é meia. Você já pode meter o Estevão de meia, convoca o atacante, já tá resolvido. É a solução que a gente tinha que achar, né? O Estevão pra mim é meia. Ele não precisa ser titular absoluto, ele tem que ser... Aos poucos vai ganhando rodagem na seleção, mas eu convocaria como meia. Ele convocou só um lateral esquerdo, pô. Convocou só o Arana. Aí você poderia aqui... Eu acho que o Joeliton tá jogando muita bola, mas você pode tirar o Joeliton, coloca o Estevão de meio e coloca o Endrick. Dá pra fazer. Eu vou 5 zagueiros. Como ele achar melhor. Eu vou 5 zagueiros. Também, poder tirar um zagueiro. São 2 jogos só. Olha lá, 5 zagueiros ali, ó. Um lateral esquerdo. É que o Danilo pode fazer o lado lá, né? Se precisar. Olha lá, dá pra tirar muita gente aí. Dá pra tirar o Joeliton pra colocar o Estevão de meia também. O Neymar. Eu não levaria o Neymar. Nesse momento, eu acho que o Neymar deveria ter ficado descansando em casa e treinando no Santos. E aí o Estevão poderia ser um dos meias e o Endrick no ataque. É como eu penso. E o Neymar, acho que ele deveria ficar descansando em casa, com calma, treinando lá, né? Enfim. Até porque ele agora vai ter 1 ou 2 jogos pesados. Que é um jogo com o Corinthians. Se passar pelo Corinthians, vai ser o jogo contra o São Paulo ou Palmeiras. Primeiro jogo da final. Isso. Então o ideal agora era o Neymar parar, recuperação física, avaliação desse estágio, como é que ele vai estar, né? E aí depois volta. Para que essa pressa? E aí ele arruma um problema para ele que é esse, ele tem que escalar o Neymar. Mas será que esses jogos são jogos ideais para esse estágio do Neymar? O 490 dias, ele jogou 2 jogos, agora já fez 7 jogos seguidos, voltou, beleza. Mas é outro tipo de jogo, outra expectativa. Pode ser que ele chegue na hora, ele é muito talentoso, pode fazer uma jogada, pode fazer um gol. Mas analisando friamente, não é o melhor cenário para ele. Eu acho que para ele não é o melhor. Isso, é até uma Para ele é melhor. Eu sou super fã do Neymar. Depois você coloca ele. Isso, vai ter outra convocação, outro momento, aí você chama o cara. Eu gosto muito mais do Neymar, inteiro. Eu tenho receio dele ter problema mesmo. O Ronaldo Fenômeno em 2002 não jogou um jogo nas eliminatórias, pô. Ficou se recuperando para a Copa do Mundo. Se é Copa, eu chamo. Nessa condição. Se é Copa, eu chamo. Mas para eliminatória, eu jogos. Eu queria fazer uma pergunta aqui, ignorância mesmo, porque eu lembro que isso ia mudar e eu quero saber se mudou. Agora, nas datas FIFA, vão parar as competições no Brasil? Sim. Vão, né? Sim, vai ter o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, e a segunda final é depois da data FIFA. O que é uma doideira, né? Nós vamos ter que fazer relembrar como foi. 15 dias depois, ou 10 dias depois, olha, foi assim, mas é verdade. Imagina só, com essa loucura toda. Brasil com a Colômbia, Brasil com a Argentina, não são jogos. Não, Brasil e Argentina, por mais que você não goste de eliminatória, você vai dar uma olhada, né? E aí teve a primeira final aqui e quando voltar, pô, olha o clima que os caras criam. Eles não conseguem nem fazer. Mas você quer o quê? Mas a gente sempre reclamou que não paralisava as competições. Tem que paralisar, Flávio, para não ser uma punição para os clubes que investem. Então faça um jogo só na final e acabou. Tá resolvido. Acaba essa porcaria com um jogo só. Pronto, acabou. Um jogo só, tá resolvido. Agora você para tudo. É mais ou menos assim, ó. Você vai ver um filme, aí no meio do filme para, você sai, vai tomar um café, aí você vê uma série e tal, aí você volta para ver o resto do filme. Pô, negócio de maluco, pô. Ó, a gente colocou aqui, tá? O Kaique separou. Em 2025, o Endrick, ele tem mais gols marcados que o João Pedro, mesmo tendo consideravelmente menos minutos na temporada, tá? 12 jogos, 331 minutos. 4 gols, 1 a cada 82 minutos, do Endrick. João Pedro, 10 jogos, 707 minutos no total. Então é mais que o dobro, tá? De minutagem do João Pedro com o Endrick.
3 gols e 1 gol a cada 235 minutos, tá? Isso em 2025, tá? São os números de 2025 aí, fazendo uma comparação. Agora, o time brasileiro que tem mais jogadores convocados é o Flamengo, Mauro César Pereira. Léo Ortiz, Danilo, Gerson e Wesley, né? Merecem muito, né? O Danilo eu nem digo tanto. Acabou de chegar, acho que vinha de uma fase nada demais na seleção brasileira, mas está muito bem no Flamengo. Agora, Léo Ortiz está jogando muito. Wesley jogando muito. E Gerson eu nem preciso falar. O Gerson, para mim, só está atrás do Estevão hoje no futebol brasileiro de bola. Eu acho que o Gerson é um monstro que merece ser, inclusive, titular da seleção brasileira. Isso, agora que paralisam as competições por causa de data FIFA, é benéfico porque os jogadores motivam ou é ruim para o clube porque por possibilidade de lesão e até por não estar treinando com o grupo nesse período? Péssimo. Seleção é sempre péssimo para os clubes, em qualquer situação. O clube é sempre péssimo. Motiva o jogador. O cara joga no Flamengo, recebe o salário alto em dia, quer ser motivado ainda em seleção? Pelo amor de Deus, seleção é péssimo para o clube. Isso é péssima notícia para o Flamengo. Ainda tem os estrangeiros que são convocados. Porque os caras não vão treinar com o Felipe Luiz, os caras podem voltar machucados, como voltou o Pedro, como você lembrou. Por tudo isso. É um período que poderia ele fazer uma intertemporada ali, parar, porque o Carioca vai terminar antes. As finais devem ser dia 12 e 16. Então deve acabar antes da data FIFA. O Felipe Luiz vai perder esses 4 e mais 4, 5 estrangeiros. Não vai ter ninguém. Vai ficar só com os garotos e alguns que não são convocados. É péssimo. Péssimo para o técnico. E ele tem que se preparar para começar o Campeonato Brasileiro, que é o que realmente interessa para o clube. Não é o Carioca. Muito mais que o Carioca interessa o brasileiro. Tem jogo contra o Internacional. E essa história que, para sim. Terça-feira tem jogo das seleções, quarta tem jogo dos times. Então para, entre aspas, né? No dia seguinte você não tem como contar. Que leva 3, 4 dias buscar exatamente, para voltar. Aqui não. Você volta correndo de avião para jogar. Exatamente. Então, na verdade, não resolve o problema. Pelo contrário, continua o mesmo problema. Isso é péssimo. Para o clube é péssimo. 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 É muita data FIFA, muito jogo de seleção. Seleção tinha que jogar bem menos. Tinha que jogar umas 2 vezes por ano, tá muito bom, encher menos o saco, e aí volta na Copa do Mundo é maneiro, aí é legal. Copa do Mundo, grande evento a cada 4 anos. Tá muito bom. 2 períodos de data FIFA por ano tava ótimo. 2 jogos, depois mais 2 no semestre. Ótimo. É mais do que o bastante. Mais do que o suficiente. Concorda, velho Vamp? Prejudica o jogador não treinar com o clube, essa situação de seleção do clube, claro. Mas outra, que o Mauro falou, motivação tem que ser jogar no Flamengo, ganhar o salário que ganha. Mas você acha que seleção brasileira motiva jogador ainda mais? Não, jogadores, todo mundo quer ser convocado, todo mundo quer ir. Você vai ver que o Hendrick deve estar com a cara lá hoje inchada, deve ficar puto com o Dorival porque não foi convocado. Mas é o seguinte, é diferente da Europa. Na Europa você vai, se apresenta, quando é desconvocado, você tem mais 4 dias para treinar com o clube e jogar. Aqui os caras saem de avião, os aviões aviões particulares para trazer, às vezes, eu não sei se foi a última viagem, passou, pegou um, pegou o outro, trouxe até de times diferentes. Teve até time que não quis dar carona, né, mano? Lembra? Sim. No avião? Eu não sei o que foi. Foi o Fla-Flu, não foi, né? Não queria dar carona. E aí você tem, por exemplo, o Fluminense vai perder o John Arias, o Flamengo vai perder o Pulgar, Jorge Gerson, o Rascaeta, o Prata. São todos jogadores convocados, né? Para suas seleções. O Éder já foi, agora o Éder foi também, entrou na parada. Mas aqui, quem joga aqui no Brasil, esse negócio que vai ter 3 dias, ó, joguei na quarta, me apresento na quinta, ou joguei na terça, me apresento na quarta, vou jogar só no domingo. Não, é tudo diferente. Joguei na terça, quarta, quando já tá comendo aqui. Lá na Europa, não. O cara volta para a Premier League, para a Espanha, para a Inglaterra, para a França, Alemanha. Você tem mais 4 dias ainda para o treinador reunir o grupo todo, treinar e jogar. Aqui já chega de viagem, já vai logo pro choque. É uma situação, né, que a gente está falando de seleção brasileira. Foram aí, o clube que mais perdeu jogadores foi o Flamengo, com 4, né, Danilo, Léo Ortiz, Gerson e Wesley.